O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhoras e senhores telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, o programa Ao Vivo Doutor debate hoje ajuste, agrupamento e complementação de contribuições previdenciárias, e com as honrosas companhias da doutora Viviane Mazzotti e do doutor Paulo Bacelar. A doutora Viviane Mazzotti, eu vou ler aqui uns dados que eu anotei, eu não sei se estão atualizados, se não estiver, doutora, depois me corrija, por favor. Ela é mestre e doutora em Direito pela PUC São Paulo, é professora de pós-graduação em Direito Previdenciário na LFC Damásio e Atami, é sócia de Mazzotti Federico Advogados Associados, palestrante e ministra cursos, enfim, é uma pessoa que está sempre na mídia e participando dos congressos e dos eventos previdenciários. Já o doutor Paulo Bacelar é advogado e engenheiro civil. Ele é pós-graduado em Direito Previdenciário. Também palestrante, parecerista em matéria previdenciária e ex-servidor do INSS por 14 anos. Então, são essas duas celebridades que estão nos honrando hoje com as suas companhias, trazendo aqui a sua sapiência. Eu quero cumprimentar de início, o doutor Paulo Bacelar vai me dar licença, primeiro as damas, né, doutor? Então, meus cumprimentos aí à doutora Viviane Mazzotti. Doutor Ney, é um prazer estar aqui com o doutor e com todos os seus ouvintes, né? Acho que é importante nós trazermos um pouco mais de debate na área do direito previdenciário. Então, fico muito feliz e aqui com o meu colega Paulo Bacelar, né? Com certeza poderemos colaborar, espero, bastante. O currículo é mais ou menos esse aí, tem as coisas a mais, tal, mas não tem o menor problema, sendo a mais está ótimo. Eu economicei, doutora, senão aí a gente passa metade do programa aqui falando do seu currículo, viu? Nós estamos contando também com a presença da bacharela Rosa Araújo. Doutor Paulo Bacelar, seja bem-vindo. É um prazer também, uma grande satisfação quando eu recebi o convite. Já conhecia o programa e acho interessantíssimo, né, a forma como é debatido os assuntos. Estou muito feliz de estar aqui com você e mais ainda de estar ao lado da minha amiga, a doutora Viviane Mazzotti, que a gente sempre está se encontrando aí nos eventos. Passamos um tempo aí com saudade das pessoas, sem se ver, né, por causa da pandemia, mas já nos encontramos aí em congresso e aí daqui para frente mais ainda, né? Então, fico feliz de estar aqui com vocês para colaborar também com o que a gente sabe, com o que a gente faz na prática, né? Com a vivência que a gente teve como servidor e agora também aplicando tudo isso como advogado também. Muito bem. O doutor Paulo Bacelar e a doutora Viviane Mazzotti têm uma característica comum comigo, que nós temos um grande amigo que, inclusive, já participou aqui por diversas vezes, o doutor Emerson Lemes, né? Inclusive, é um dos integrantes daquele famoso conjunto NB46. O Paulo Bacelar está lá, viu, pessoal? Ele é um contrabaixista do conjunto, não é isso, doutor Paulo? É isso, eu digo que ele é o líder da banda, né? Porque ele canta, ele faz as letras e toca guitarra, canta, então ele é o líder da banda, né? A gente é contrabaixista ali, fica na cozinha ali com o Arthur, mas é uma banda que está sempre
fazendo as confraternizações, né, dos eventos do IBDP, pelo qual nós somos parte, e criamos essa banda com essa intenção de juntar as pessoas depois dos eventos, né? Acabavam os eventos, as pessoas iam embora, e a gente criou a banda para unir mais ainda no final do evento. Esse ano, em Foz do Iguaçu, nós tocamos no início do evento, então na abertura. Então foi muito bom, e as pessoas têm se unido bastante com essa intenção, com essa ideia que a gente teve, né, de juntar aí o lado musical em favor do direito previdenciário. Isso aí. O lazer é sempre bom, não é? E o doutor Emerson, como já é tesoureiro, como é contador, ele recebe o cachê e aí já viu a distribuição como é. Ele ganha mais. Mas, doutora Viviane, vamos começar a trabalhar? Vamos? Vamos sim. Primeira coisa, olha lá para você falar do Emerson, porque eu vi um Oi Doutores aqui de um Emerson, não sei se é o mesmo. Com certeza é ele. E só para eu aproveitar, eu queria dar boa noite para a Rosa, né? Rosa, bem-vinda, que bom que você está conosco aqui também. Rosa vai nos assessorar aí, trazendo aí o nome das pessoas que estão participando. Quando tiver uma pergunta também, ela vai avisar. Opa, tem uma pergunta aqui dos telespectadores. Aí a gente ela é a pessoa mais importante na transmissão toda. E para isso, então, nós procuramos sempre dar preferência aos telespectadores. E, doutora Viviane Mazzotti, vamos começar, como se diz, do começo, né? O que significa complementação? E emendando com esse o que significa complementação, o empresário que contribui com 11% precisa complementar? Olha que interessante, né? A gente fala em complementação, o termo complementação, gente, ele pode dar a impressão de que a gente, se arrepender de contribuir por um valor, pode complementar, né? É quase isso, né? Tem o seu aspecto no arrependimento. Então, só para o pessoal já entender, quando nós falamos de complementação, do que se trata, tá? Nós temos duas espécies hoje maiores de complementação. Eu tenho uma complementação de alíquota, e aí isso se refere a segurados que contribuíam por um tipo de contribuição que é de inclusão e, portanto, uma contribuição de alíquota menor, de percentual menor do que o habitual. E nós temos aí segurados que acabaram contribuindo abaixo do salário mínimo e que precisam complementar, né? Então, a gente vai falar sobre esses dois assuntos. E essa questão do empresário que paga 11%, se ele precisa complementar, por incrível que pareça, e o querido Paulo deve ter também esse tipo de dúvida com os próprios alunos, né? Não só com os clientes, mas talvez principalmente com os alunos. Por quê? E de onde vem esta confusão? Nós temos uma contribuição com alíquota simplificada, que é de 11%. Essa contribuição, ela veio para fazer com que pessoas que têm aí renda baixa ou que têm pouca renda pudessem contribuir com esta alíquota menor. A alíquota normal seria 20%, eles podem contribuir com 11%, só que neste caso, da simplificada, é 11% do salário mínimo. E aí, eu tenho um empresário, né, que eu tenho um contribuinte individual, o vínculo dele de contribuinte individual com a Previdência, que também contribui com 11%. Só que essas pessoas contribuem com 11% sobre a sua remuneração, sobre o seu prolabore. Ele é vinculado à sua remuneração. E esse prolabore pode muito bem ser superior ao salário mínimo. Mas como a alíquota é a mesma, as pessoas confundem. Então, muitas vezes, o aluno vem e fala, professora, mas eu tenho aqui um cliente que ele contribui 11%. Aí, quando você vai ver, ele é empresário, ele tem prolabore num valor maior. Então, ele vai complementar o quê?
né? Ele não tem o que complementar. E se o prolabore dele ele é de salário mínimo, a questão da complementação ela está ligada, agora falando no baixa renda ou no simplificado, a que este tipo de contribuição especial não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, dá direito aos outros benefícios, mas não às aposentadorias por tempo de contribuição, só por idade. Muitos segurados eles acabam optando por essa contribuição mais baixa, né? E à medida que passa o tempo, eles acabam descobrindo que eventualmente têm direito ou já possuem os requisitos para o tempo de contribuição. E é nesse momento que entra a história que eu mencionei do arrependimento. Por quê? Porque esse segurado vai lá e fala, opa, não, se eu já tenho direito à aposentadoria por tempo de contribuição, eu quero contar este tempo. Né? Porque, na verdade, esse tenho direito, não tenho direito contando este tempo. E aí ele precisa mudar de alíquota, pagar a diferença dos 11% para os 20%. Percebe como isso causa uma certa dificuldade? É exatamente a alíquota. As pessoas confundem meramente a alíquota. Boa noite, doutora Rosa Araújo, seja bem-vinda. Como diz a doutora Viviane, você hoje, né, está aí numa função importante. E doutora Viviane já acusou que Emerson Lemos já passou por aí. Correto, Rosa? Boa noite. Correto, boa noite. Eu estava esperando a oportunidade de agradecer as boas-vindas da doutora Viviane. Uma boa noite a todos. E o doutor Emerson já passou aqui, dando boa noite aos doutores. Também doutor Cortes News, oficial, também, cumprimentando os colegas. Rosana, também dando boa noite, ansiosa pela aula, e Franci Newton, também cumprimentando, dando boa noite aos nobres doutores. Franci Newton, sempre com a gente, sempre prestigiando o Ao Vivo Doutor. Doutor Paulo Bacelar, é necessário complementação de períodos anteriores à reforma da Previdência? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite também a Rosa, não deixar de parabenizar aí também pelo trabalho dela. Olha só, como a doutora Viviane falou, né, existem muitas dúvidas dos alunos em muitos assuntos. Esse caso da complementação já era obrigatório para quem era contribuinte individual e segurado facultativo, antes da reforma. Então, o que alterou com a reforma só foi a questão da possibilidade, da exigência do empregado e o empregado doméstico e o avulso de fazer as complementações para quem recebe abaixo do salário mínimo, um valor abaixo do salário mínimo. O contribuinte individual, ele pode contribuir com um valor menor do que o mínimo em algumas situações. Por quê? Porque se você entrar no sistema do SAL, ou até mesmo no meu INSS, para gerar uma guia pela internet, o segurado não tem como errar. Porque se ele colocar o valor menor do que o salário mínimo para fazer a contribuição, o sistema não vai gerar guia. Porque ele já vai dar um erro dizendo que o valor que ele colocou lá está menor do que o salário mínimo. Então, quando é que há esse erro do contribuinte individual e do facultativo, que até mesmo antes da reforma da Previdência já era obrigatória a complementação do salário mínimo, mas como que o contribuinte individual e o facultativo vai pagar menos que o mínimo? Em dois momentos. Quando ele faz por carnê de contribuição, porque, infelizmente, Ney, o banco aceita o valor que você colocar lá. Então, o segurado chega, ele preenche aquele carnezinho laranja, que ainda existe, né? Que é do tempo do Emerson, né? E se ele preencher ali o carnê com o código errado, com o NIT errado e às vezes com o valor errado, o banco aceita, o banco vai lá, digita e paga. Eu sempre, quando fui servidor, eu sempre achei que deveria ter um problema, alguma coisa no sistema do banco que evitasse pagar essa contribuição menor do que o mínimo, né, para evitar o erro. Porque se for pela internet, não tem como ter o erro. Então, ele às vezes faz a guia no carnê, preenche na mão,
já existe até erros de NIT mesmo. O segurado paga, bota um NIT, um número diferente no NIT e vai para o NIT de outra pessoa. Né? Ele vai lá no banco, na lotérica e paga. O banco aceita. Então, se ele coloca, mesmo que ele coloque o código correto, o NIT correto e o valor errado, o banco aceita. Então, ele vai pagar. Quando é que existe outra situação que também o contribuinte individual ou facultativo tem que complementar antes da reforma da Previdência? Para o contribuinte individual e facultativo, nada alterou. Continua pagando para trás e continua pagando para frente após a reforma. O que é que alterou? Qual é o outro problema também que acontece? Quando é prestador de serviço. Então, a doutora Viviane falou aí do empresário, e a gente vai falar um tipo de contribuinte individual que também se assemelha ao empresário, que também contribui com 11% da prestação de serviço. É o contribuinte individual que presta serviço para uma empresa. Então, ele também contribui com aquele valor que ele prestou o serviço. Então, se ele prestou um serviço num valor menor do que um salário mínimo, aquela contribuição vai ser 11% sobre a sua prestação do serviço. Então, eu dou muito exemplo do síndico, né? Em todo mundo que mora em condomínio, que tem a isenção da taxa de condomínio, para a Previdência Social, ele é um contribuinte obrigatório, porque é como se ele tivesse uma remuneração e pagasse o condomínio. Essa isenção seria uma remuneração. Então, ele é obrigado a fazer, o condomínio é obrigado a descontar do síndico o valor do condomínio, 11% sobre o valor do condomínio, que é o mesmo os 11% do empresário. Então, ele também pode, por exemplo, se o condomínio for R$500, ele vai contribuir sobre R$500. Então, ele vai pagar 11% sobre R$500. Então, ele precisa complementar. Então, nesse caso, para o segurado contar com esses meses que são menores, que foram pagos no valor menor do que o salário mínimo, mesmo que ele preste o serviço de R$500 e seja descontado 11% sobre os R$500, a complementação vai ser em cima de 20%, porque quando ele faz essa complementação do salário mínimo, ele não é um prestador de serviço, ele está fazendo a complementação obrigatoriamente para contar o tempo, e aí o Emerson, a gente sempre discute isso, porque seria uma forma de burlar a Previdência, em tese, porque se ele não prestou serviço, se ele não recebeu essa remuneração, ele não teria obrigatoriedade de complementar, ele só faz o pagamento em cima daquilo que a pessoa recebe, né? Mesmo assim, a lei garantiu a ele fazer essa complementação para o salário mínimo, e essa complementação é em cima de um salário mínimo, ou em cima de 20% da diferença do salário mínimo. O INSS já normatizou essa complementação pela portaria 1005, que é de 20% sobre a diferença que ele paga, tanto facultativo como contribuinte individual. E interessante que você pode fazer a complementação de salário mínimo do contribuinte individual antes da reforma e do facultativo também, mesmo de períodos indenizados, que seria indenizado se ele fosse pagar o valor cheio, mas a complementação não é uma indenização. Então, se ele tem um valor menor do que o mínimo lá de 2008, por exemplo, que já é um período que já é decadente, que seria indenizado, caso ele fosse pagar o valor cheio, na complementação não é indenizado. Ele vai pegar o salário mínimo da época, vai colocar 20% em cima e vai pagar essa complementação. Rosa Araújo, com a palavra. Seu telefone está seu microfone está mutado. Desculpa. Já tem umas pessoas aqui cumprimentando, dando seu boa noite. Michel Claudino, doutor Emerson, fazendo um comentário sobre esse assunto, que ele mostrou isso no sábado, num curso de preenchimento de NIT, errado no carnê. Comentário do doutor Emerson. Tem também a Eduarda Cardoso, dando boa noite, dizendo que é um tema muito importante, e já tem uma pergunta aqui. Uma pergunta de Fernanda Balsan, eu acho que é isso. Vamos endereçar essa pergunta para a doutora Viviane Mazzotti.
Pode dizer, Rosa, qual é Ela diz o seguinte: professores, a complementação pós-mortem de contribuições realizadas em 2021 e óbito em 2022 poderão ser feitas até janeiro de 2023? Doutora Viviane, com a palavra, e lembrando, né, que o Emerson está aí enciumado, não é, de você estar aqui conosco, que ele está querendo lhe levar logo para o curso, não é? Mas o curso ainda é sábado, não é? Se eu estou enganado. Não está enganado não. Você sabe que sábado passado, esse exemplo que ele disse aí, já foi da primeira edição que nós fizemos juntos, né? Nós estivemos em Maringá no último final de semana falando sobre cálculos feitos com Excel. E a gente acaba trazendo esses exemplos todos, né? É bem interessante que próximo final de semana estamos em São Paulo. Então a gente vai conversar sobre isso um pouquinho depois, se você permitir, para a galera que está em São Paulo, para nos assistir, né? Mas então, aguarde aí que já vamos entrar nesse assunto, deixa ela responder agora a pergunta. Isso. Eu não quero perder aqui essa questão da complementação relacionada ao pós-mortem, porque isso é meio que uma novidade, né? O Paulo vai lembrar bem disso, e Paulo, entra junto comigo para essa aqui, porque, a meu ver, esta pergunta tem uma pegadinha, tá? Pergunta da Fernanda, ela tem uma pegadinha de leve, tá? De concurso público, essa daí. De concurso público, essa, com certeza. Ela está querendo saber se ela passou no concurso ou não. Por que, gente? Por que, Fernanda, que eu estou dizendo que aí tem uma pegadinha? O que acontece é que, primeira coisa, e se a gente pegar as portarias novas com a IN 128, uma delas, que é eu acho que é a 990 do processo, eu não decorei, mas logo no comecinho, ela vem dizendo que algumas coisas são personalíssimas, são um direito personalíssimo do segurado, tá? Uma delas seria fazer as complementações, as suas complementações, e agora eu estou pensando naqueles exemplos que o Paulo trouxe, tá? Naquele contribuinte individual que não contribuiu lá no passado o valor correto, mas que ele era obrigado a, independente da emenda 103, né? Ou seja, eles já tinham esta obrigatoriedade. E para estes, em tese, nós não poderíamos fazer nem contribuição pós-mortem, nem complementação, né? Esta questão do ajuste pós-mortem não podia ser feito. Só que a emenda 103, ela traz esta novidade de que as contribuições realizadas e que sejam abaixo do salário mínimo, também para empregados, né? O Paulo já estava complementando isso, também não seriam consideradas para tempo de contribuição. O que não significa que o segurado seja obrigado a fazer os ajustes ou a complementação. Ele simplesmente, se não o fizer, não terá o quê? Não vai computar como tempo de contribuição. Só que o decreto 10.410, em julho de 2020, né, vigente a partir de julho de 2020, ele traz uma novidade. Ele fala, olha, esta complementação, e que não precisa ser feito apenas como complementação, né, eu tenho outras duas operações que podem ser feitas. A gente pode complementar o valor do que foi pago para o salário mínimo, mas a gente pode agrupar contribuições de competências de meses diferentes ou utilizar o que sobrou de uma para outra. Alguém pediu um socorro já aqui nos comentários que eu vi passando, né? É isso mesmo, gente. É o que nós chamamos de ajustes dessas contribuições abaixo do mínimo ficam complexas. E o que se coloca é que elas devem ser feitas dentro do ano civil. Isso também causou muita dúvida, as pessoas pensando assim, mas eu só posso fazer, então, esses ajustes durante um ano, no ano seguinte eu não posso mais ajustar ou complementar nada.
Não, não é por aí. É que eu só posso fazer, por exemplo, juntar duas contribuições inferiores para que dê um salário mínimo entre as contribuições de janeiro a dezembro de um determinado ano. E aí o decreto traz uma exceção que nós não tínhamos. Eles dizem o seguinte, que o dependente daquele segurado falecido pode fazer esta complementação até janeiro do ano seguinte. Perceba que a pergunta dela tem algo que o débito não é daquele ano de 2021 sendo pago no 2000, ou melhor, o débito não é do 22 sendo pago em 23, né? Que ele morreu em 22, então ela está colocando um débito lá do 21. Pelo texto do decreto, é como se ela tivesse pulando para o outro ano. E eu quero saber o que o Paulo diz. Eu vou fugir um pouco dessa pergunta técnica por enquanto, tá? Eu estou trazendo a polêmica para a entrevista. Eu também concordo. No texto do decreto, tanto que até que o texto do decreto ele teve uma alteração em relação ao texto da emenda constitucional. Em relação à contribuição da complementação, tinha-se essa dúvida em relação à pessoa que não é falecida, um segurado, que queira pagar. A gente teve essa dúvida no início, logo, na hora que saiu a reforma, tanto que foi discutido entre nós, né, entre várias pessoas, se só podia fazer até naquele ano civil. Depois foi visto pelo decreto que era só quando você quer complementar após o óbito é que tem o prazo. Para quem não morreu, pode complementar a qualquer período, a qualquer tempo. Agora, para a complementação pós-óbito, nesse caso, ela só poderia complementar as contribuições de 2021. Ele faleceu em 2021, né? Então, seria do ano subsequente. Ele faleceu no 22, Paulo. Eu também estava confundindo. 22, né? Então, ela quer pagar 21. Ela teria que falecer. Paulo. Olha que interessante. Paulo, as contribuições seriam de 21. Ele faleceu em 22. Ele teria que falecer. Ele teria que falecer até o dia 14 de janeiro para eu pagar no dia 15 de janeiro a complementação do ano passado. Olha só que loucura isso, né? Porque aí só pode complementar o ano de 2022 até 15 de janeiro de 2023, teria um lapso maior de tempo. Mas se ele falecer no dia 14 de janeiro, por exemplo, a pessoa teria que ser previdenciarista para correr e pagar até o dia 15 de janeiro as complementações do ano de 2021. Eu penso dessa maneira também. Eu acho um absurdo essa questão do dia. E eles colocam assim, né? Eu estou até olhando aqui o artigo da IN, tá? Só para colocar essa polêmica bem fresquinha na cabeça, porque a IN saiu agora, tá? Então eu estou olhando o artigo 127 da IN 128 de 2022, e ele fala assim, ó, na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes, que são esses, o agrupamento, a utilização e a complementação, eles poderão ser solicitados pelos seus dependentes para fins de reconhecimento de direito do benefício que lhes devido até o dia 15 do mês de janeiro, subsequente ao do ano civil correspondente. Não basta ser em janeiro, é até o dia 15 de janeiro. Quer dizer que se o segurado faleceu no dia 31 de dezembro do ano anterior, os dependentes têm 15 dias para fazer isso tudo. Ney, aquelas coisas assim, tá? Então, respondendo, Fernanda, pela nossa interpretação, a minha interpretação é do Paulo, do que diz a IN e da forma como está o texto todo, me parece que esse 2021 não vai conseguir ser complementado, tá? Mas, de novo, é algo que eu pediria, eu não deixaria de solicitar, até porque eu acho que este prazo de que a solicitação seja feita até o dia 15 de janeiro do mês posterior é absurda. Não tem fundamentação para assegurar isso, né? Acho que uma ação judicial, com certeza, barraria isso aí também. E é importante lembrar
que a TNU lançou agora uma tese, né? Foi julgada agora uma tese, não me lembro o número, para autorizar, porque essa complementação, lembrem, como a doutora Viviane falou, existem várias complementações, né? Eu até incluiria mais uma, Vivi, que é a complementação da facultativa de baixa renda, para quando o INSS não valida as contribuições, você pode contribuir de 5% para 11%, seria também um tipo de complementação. Então, seria de 11 para 20, de 5 para 20, são essas complementações, e as complementações do salário mínimo. No decreto e na emenda constitucional, só foi prevista, após óbito, a complementação do salário mínimo e os ajustes do salário mínimo. Não foi prevista se você poderia complementar a contribuição, por exemplo, para você ter direito à aposentadoria na data do óbito, aposentadoria por tempo, na data do óbito, e garantir a pensão por morte, né? Se ele tivesse o tempo necessário para a aposentadoria. Ou uma contribuição de uma dona de casa que estava contribuindo com 5%, não era cadastrada no CAD único, ou não estava atualizado o CAD único dela, e ela faleceu, e o marido foi pedir a pensão, não foi concedida a pensão, porque ela não estava cadastrada no CAD único, e as contribuições não foram validadas. Teria que, no caso, ela em vida, se fosse uma aposentadoria, ela teria a opção de fazer a complementação de 5 para 11. E após óbito não tem essa previsão legal, nem na IN, nem no decreto, nem na emenda constitucional, e a TNU firmou essa tese, aumentando, ampliando essa complementação de 11 para 20 do contribuinte individual, né? E também da dona de casa. Importante isso. Isso é recente, Paulo, isso é muito importante, né? Eu não lembro também o número, mas isso certamente traz a proteção, porque não há permissão, mas também não há proibição, ao que eu me lembre, para que se faça a complementação. Né? Eles lidam com isso um pouco no sentido de que a complementação é personalíssima. Será que tanto a ponto de que se perca a qualidade para fins de uma pensão, por exemplo? É o tema 286, Vivi. 286. 286, ótimo. TNU. Porque uma coisa seria contribuir abaixo do mínimo, e aí, quando você fala em abaixo do mínimo, o próprio judiciário às vezes vem com o entendimento de que, mas quem ficou devendo foi o próprio segurado, ele deu causa a isso. Mas quando há uma opção pela inclusão, pela contribuição de inclusão, pela contribuição do baixa renda, e aí a pessoa, por exemplo, vem a óbito antes de perceber que já tinha direito a um benefício por tempo de contribuição. Puxa vida, é como se a proteção estivesse garantida. Então, muito boa essa decisão da TNU, acho que isso é para a gente guardar, né, para você que está nos ouvindo, guarda bem isso aí. É impressionante o número de pessoas que chegam no escritório, não é, de advogados previdenciaristas, converso muito com meus colegas, que tenham contribuído, não é, de forma incorreta e que precisam, não é, de fazer esses ajustes, essas complementações, etc. Doutor Paulo, só para ficar bem claro aí para os nossos telespectadores, mas deixa eu falar antes com Rosa Araújo. Rosa? Eu estava aqui querendo falar, porque já tem outras pessoas também cumprimentando, Valdilene Silva, Cris Bacelar, inclusive, boa noite, sucesso, irmão. Meu parente, Emerson continua aqui também, fazendo os comentários. Minha irmã, gente. Olha, minha irmã. Irmão, né? Paulo, aí eu vou lembrar o sambista. Olha a família aí, gente. O bom foi ele falando que era parente e não reconhecia a irmã. Socorro Nunes Correia, Alceu Cota, também cumprimentando, boa noite. A Fernanda Balsan fez aqui um comentário, e o INSS indeferiu sobre o argumento que deveria ter sido pago até janeiro de 2022.
O Emerson também fez outro comentário, mas, pontinhos, não diz que são os ajustes do ano imediatamente anterior. Continuando o Emerson, eu entendo que poderia ser complementado, sim. A Fernanda também continua aqui com outro comentário sobre o mesmo assunto de contribuição pós-morte, segurada com CTPS como doméstica, mas a empregadora não contribuiu 1 e 2 de 2022 e o óbito foi em 2 de 2022. A Fernanda também continua. O INSS não deixa, nega a pensão por falta de contribuição, consequentemente, não pode haver complementação. Como ajudar os dependentes nesse caso? Bem, muita coisa que não é resolvida administrativamente, o caminho é a justiça. Mas, doutor Paulo, só para ficar um pouco mais claro, vamos detalhar sinteticamente o que é complementação, ajuste e agrupamento, por favor. Ney, depois eu queria responder essa pergunta da empregada doméstica, que eu acho uma coisa Então interessante. Começa por isso, Paulo. Começa por ela. Porque, uma coisa, até eu conversando com alguns servidores, e eles ficaram assim pensativos. Olha, gente, uma coisa é não ter salário no CNIS. A outra coisa é o salário ser menor do que o salário mínimo. Por quê? Porque a partir de outubro de 2015, com a Lei Complementar 150, que é a lei da empregada doméstica, as contribuições dos empregados domésticos passam a ser presumidas, tanto igual como é o empregado, o avulso e até mesmo o prestador de serviço. As contribuições são presumidas. Então, se ela está com a carteira assinada, estava até a data do óbito, trabalhando, exercendo a atividade dela de empregada doméstica, e o empregador não fez a contribuição pelo E-Social, essa contribuição é presumida. É diferente dela ter um salário menor do que o mínimo. Se, por exemplo, se o salário dela fosse em contrato parcial, de contrato de trabalho, trabalhando 25 horas semanais, menor do que o salário mínimo, é proporcional, a lei permite. Aí o salário dela seria menor do que o salário mínimo mensal. Mas o salário dela na carteira, no E-Social cadastrado, foi igual ou maior do que o salário mínimo e não tiver contribuição no CNIS, o artigo 36 da Lei 8.213/91 também garante a contribuição no valor de um salário mínimo, o benefício no valor de um salário mínimo para quando não há contribuições. Então, a contribuição é presumida, continua sendo. Só vai precisar fazer ajustes, complementação e as outras coisas quando for menor do que o salário mínimo. Queria deixar isso bastante claro também. Paulo. Queria acrescentar uma coisa só, Ney. Só um segundinho. Claro. Nesse caso aí, essa presunção, né, valeria também para o empregado doméstico. Empregado doméstico, avulso, prestador de serviço. Correto. Não é? O contribuinte individual que presta serviço, não é? Com base lá na 10. Na 10.666. Correto. Doutora Viviane, por favor. Não, só para acrescentar que se o exemplo da Fernanda, se eu vi direitinho o exemplo, ela ficou só 2 meses sem contribuição antes do óbito, o que também não deixaria que ela perdesse a qualidade segurada. Ou seja, ainda que não fosse presumido, Fernanda, essa seria uma situação de concessão da pensão. Né, Paulo? Se eu bati o olho na data certa... A não ser que o contrato tenha sido em janeiro, né? 2 meses antes do óbito. Aí não teria contribuição nenhuma no CNIS, mas se tivesse contribuição antes daquele mês, até um ano antes, né? Porque assim, a gente voltamos a falar do robô, né? O robô, ele pode, por exemplo, se eu estou uma empregada doméstica, está na minha casa há 20 anos. Tem um detalhe aí, e pensão por morte exige carência? Não exige, mas aí que eu vou meter a mão aqui na operacional, como a doutora Viviane falou. Mas exige qualidade segurada. Por Exato, então vamos dizer, eu tenho uma empregada doméstica há 20 anos e a última eu pago todo mês no E-Social. Vamos dizer que eu tenha feito a última contribuição dela no E-Social em dezembro de 2019.
mas ela continua na minha casa até hoje. No CNIS, vai ter a contribuição até dezembro de 2019. Quando você protocola o benefício, se for analisado pelo robô, até mesmo pelo servidor, o servidor deveria pedir a exigência da carteira, a prova da continuidade do trabalho. Mas vamos dizer que seja um robô, ele vai pegar até 2019 a última contribuição do CNIS, entendeu? Então, ele pega aquilo ali, para ele não tem qualidade segurado hoje, porque a última contribuição foi no CNIS. Agora, veja, se eu faço o E-Social, eu paguei a última em 2019, eu faço o meu E-Social agora em setembro de 2022, como é que vai estar no CNIS? Lá em 90, que foi quando ela começou a trabalhar, por exemplo, vai estar no CNIS, de 90 a setembro de 2022. E não importa se não tem salário no mês. Lá no CNIS vai ter esse período inteiro, porque eu informei pelo menos o início e o fim do vínculo. Então, lá no CNIS vai estar a comprovação de que ela era segurada empregada doméstica. Se o devedor, se o patrão está devendo aquelas contribuições, não é problema da segurada, até na hora de conceder a pensão. Se tiver alguma dúvida, o servidor pode emitir uma pesquisa externa, pode fazer uma JA, mas no CNIS vai ter essa contribuição inteira, o período inteiro, mesmo que não haja contribuições aí no miolo. Rosa Araújo, lembrando sempre que você tem preferência aí. Sempre que tiver uma pergunta ou quiser citar aí alguns participantes, por favor, é só dizer, ok? Ok. Tem aqui a Valdilene Silva fazendo um comentário sobre o Emerson, que ele é super participativo, excelente. A Fernanda também fez um outro comentário. O salário era de meio salário, entretanto, não houve contribuição pelo empregador. E mais um novo comentário também que ela fez sobre contribuições desde 2 de 2021, abaixo do mínimo, com óbito em 2 de 2022, o empregador não recolheu 1 e 2 de 2022, INSS indeferiu, pois não tem como complementar, já que não houve contribuição. Olha que interessante isso aí, viu? E ela complementa, tenho receio de judicializar e prejudicar o cliente. Olha aqui o que eu falei. Como ela é presumida, vamos dizer que o salário seja R$500. Olha aqui, eu já pensei nesse caso. Já imaginei isso. Se o salário é de R$500 e ela é presumido é só R$500. Então, eu teria que fazer a complementação do mínimo. Só que o empregador não emitiu a guia, não fez o E-Social, não pagou os R$500. Como é que eu faço a complementação? Não tem como. Percebeu isso? Operacionalmente, não tem como. Interessante, né? Triste. Doutora... Teria que obrigar o empregador a emitir o E-Social de R$500 para depois ela emitir a guia. Nesse caso, ela pode fazer até o dia 15 de janeiro do ano que vem, né? Porque foi janeiro e fevereiro. Se o empregador conseguir fazer as duas guias de janeiro e fevereiro pós-óbito, de R$500, ela pode complementar até 15 de janeiro do ano que vem. Seria uma solução. E algo para ser buscado rápido, né? Mesmo sendo presumido, olha só. Mesmo sendo presumido, vai ter que obrigar o empregador a fazer isso. Agora, se fosse mais do que um salário mínimo, aí não teria que fazer complementação nenhuma, porque a contribuição é presumida. Ok? Doutora Viviane, vamos então falar no que é a complementação, o ajuste e o agrupamento? Vamos lá. Bom, da complementação nós já falamos, né? Ou seja, o complementar é pagar a diferença, fazer um recolhimento da diferença entre aquilo que foi recolhido e o valor do salário mínimo. Isso vai acontecer para todas as categorias e cada qual na sua alíquota, né? Pensando na questão da alíquota. Agora, o que nós precisamos fazer, né? Uma diferenciação.
naquela bagunça do que seria o agrupamento e o ajuste no sentido da utilização, como eles chamam. Por quê? E tem tem uma questãozinha aí que me incomoda bastante, tá? Nós podemos agrupar contribuições que estejam dentro do mesmo ano civil, ou seja, contribuições de janeiro a dezembro de um ano, para que nós tenhamos nelas o valor de um salário mínimo. Mas o decreto e a própria IN dizem assim que não pode ultrapassar. Puxa vida. Mas e se eu tiver, então, duas contribuições que não encaixem, a gente vai começar a ter que brincar de quebra-cabeça? Ou, primeiro eu tenho que olhar assim, essa aqui está sobrando, mas não está sobrando. Porque o que é o ajuste na utilização? Eu pego, por exemplo, uma contribuição que tenha sido sobre R$ 1.512, né, para ficar um exemplo bem simples. Eu tenho aqui R$ 300, entre aspas, sobrando nessa competência. A utilização significa tirar estes R$ 300 desta contribuição e jogar para outra competência dentro daquele ano em que falte, em que não haja o valor do salário mínimo. E você pode fazer isso tirando de várias competências e complementando aquela que está faltando. Aí nós teríamos essa situação de que, tudo bem, eu consigo complementar para o salário mínimo sem ultrapassar. Mas o que é que eu faço se eu não tenho nenhuma sobrando? Se eu só tenho contribuições abaixo do mínimo e que nenhuma delas se encaixam? Talvez eu tenha uma complementação com um ajuste. Fiquei perdida no operacional disso. Na verdade, ainda não vi acontecer algo com essa situação, mas basicamente o que se diz é isso. E estou dando esse exemplo estapafúrdio que é para as pessoas entenderem, né? Quando a gente usa exemplo assim, acho que as pessoas entendem mais qual é a previsão deste ajuste ou desta complementação. Mas tem uma coisa muito bacana que eu achei prevista lá no decreto, que o fato de eu agrupar contribuições naquele determinado momento não impede que o segurado faça a contribuição daquela competência inteira posteriormente. Então, olha que legal, você imagina que o segurado precise daquele tempo de contribuição, ou ele queira fazer aqueles ajustes para fins de um benefício aí por incapacidade. Até para poder contar com aqueles valores. Puxa vida, depois que ele tiver alta daquele benefício, ele voltou a contribuir, lá na frente ele vai ter direito a uma aposentadoria. Ele pode pegar aqueles meses que ficaram sem contribuição, porque foram utilizados nestes ajustes, ir lá e contribuir de novo. Tudo bem, ninguém tem dinheiro sobrando, né? A gente precisa considerar essas coisas. Mas, quando se pensa aí num planejamento previdenciário ou numa situação em que o segurado precise disso, aquele mês está lá. É algo para que... Eu fico imaginando, o segurado não faz isso sozinho, gente. Ok, o sistema hoje ele sugere, né? Ele vai lá, o sistema sugere, olha, você pode fazer o agrupamento desta forma, tá lá os meses para agrupar, para ajustar. Mas vocês já pensaram isso ao longo do tempo? Acho muito complexo, honestamente, para que o segurado faça, e não sei se nós podemos confiar no robozinho do INSS para que ele daqui a uns anos venha dizer quais são as opções melhores para o segurado. Essas questões ainda me afligem, né? Quando a emenda traz a proibição, a não consideração daquela contribuição abaixo do mínimo para fins de tempo de contribuição, a primeira discussão que nós tivemos foi, puxa vida, mas o segurado não recebeu aquele valor. Como é que ele pode ser obrigado a contribuir de um dinheiro que ele não recebeu? Não faz sentido misto, dentro... Né?
Exatamente, Paulo. Fica um contribuinte misto numa situação que não deveria, porque parece que você pune o segurado porque ele ganhou pouco. E a gente tem várias situações em que isso pode acontecer. Então, o que me responderam foi assim, não, mas está reservado, está preservada esta utilização, ou seja, este agrupamento de contribuições em que o segurado, de repente, tem lá, ele trabalhou 3 meses, né? Só que ele tem contribuições abaixo do mínimo. E, de repente, para fins de benefício, ele vai ter um mês disponível, né? Uma contribuição disponível. Ainda me incomoda muito essa situação, doutor Ney. Doutora Viviane, vou deixar... Doutor Ney, não? Tem uma última pergunta aqui da Fernanda, né, sobre o assunto de contribuição, que a última pergunta que ela fez aqui é se o empregador poderia recolher sobre o mínimo agora. Doutor Paulo, com a palavra. Aí teria que ver com o contador, para ver se ele consegue fazer o E-Social, no E-Social, e emitir a guia do pagamento dos 2 meses anteriores ao óbito, para gerar isso. Muitas pessoas vão dizer assim, Paulo, mas problema do servidor que não consegue fazer, problema do sistema que não consegue fazer. Mas a gente tem que pensar, a primeira coisa é resolver o problema. Né? Se você pensar assim, o servidor não consegue fazer a complementação, problema dele, mas é problema nosso também. Porque é problema do nosso cliente, né, que precisa da pensão, precisa do benefício. Então a gente não vai bater cabeça com isso. Então acho que nesse ponto, nesse quesito, você deveria procurar o contador para ver se ele consegue emitir o E-Social. E talvez o Emerson até possa responder isso. Se ele consegue fazer o E-Social pós-óbito desses 2 meses, do valor correto do valor do salário, né? Que seja R$500, ou menos. Uhum. E aí depois ela fazer a complementação. O Emerson já respondeu aqui. Olá. É doméstico, então é o próprio empregador. Eu sei, mas o contador conhece mais Não coloca contador nisso, não. Mas a gente está querendo salvar o segurado, né? É porque é o empregador mesmo que entra no E-Social. Não é como o contador conhece mais esses sistemas, eu perguntaria a um contador, mas fala então com o empregador para ver se ele entra no E-Social e consegue emitir as guias. Correto. Doutora Viviane, qual será o título do curso no site? Olha, o curso ele é uma imersão em cálculos previdenciários, e aí nós falamos desde o básico do cálculo até uma interpretação de cartas de concessão, a parte de planejamento previdenciário, só que nós fazemos isso utilizando o Excel. E, na verdade, o Emerson vai de aluno a aluno, fazendo junto lá no Excel, quando dá dúvida. O craque em Excel é ele, eu fico lá só dando palpite na parte de planejamento, de cálculo, mas a gente brinca, né? Que cada um conhece um pedacinho da coisa, porque a ideia é que o aluno ele conheça o cálculo e conheça todos os elementos do cálculo, e o Excel é perfeito para isso, tá? Independente de qualquer software que se utilize. Eu costumo brincar que eu uso o Excel para conferir se os softwares que eu estou usando estão fazendo tudo certinho, e aí eu vou para o software porque ele me dá um ganho de tempo, né? Um software especializado, ele dá uma agilidade, mas que eu primeiro confiro tudo no Excel. Então esse cálculo é para isso. É um curso super prático, hein? Muito prático, são 2 dias, Ney. A gente se diverte muito, tá? Mas são 2 dias com um tema muito sério e que advogado costuma dizer que não gosta, porque envolve número. Só que não adianta. Eu li hoje uma coisa interessantíssima, alguém dizendo assim, tá, quantas coisas que você não gosta, mas você precisa saber e fazer. Cálculo previdenciário é um deles. Sem cálculo previdenciário nada feito. E como é que as pessoas que quiserem participar devem fazer? Olha só, tem o meu perfil no Instagram e o perfil do Emerson também.
né, professor Emerson Lemes e professora Viviane Mazotti. Nós temos lá no Insta o link para fazer essa inscrição. Gente, se você está em São Paulo, está aqui nos arredores, eu não perderia, né? É uma oportunidade aí que é única e o ano está acabando, né? Agora só lá em 2023 que a gente faz alguma coisa. Vamos ver se a gente traz esse curso para cá, para Fortaleza, né? Opa, Paulo, com certeza, com certeza. Vou combinar com vocês uma data para a gente fazer aqui. Maravilha, maravilha, Ótimo, vai ser um prazer. Ótimo. Doutor Ney, o Emerson está fazendo mais uma observação, sim, mas o empregador entra lá e emite normal em atraso. Okay. A Fernanda Balsan está agradecendo a todos, muito esclarecedor, maravilhosos. E o Emerson, completamente prático. Ao seu Cota, estou aguardando o curso em Belo Horizonte. Vamos para Belo Horizonte, hein? Fernanda Balsan, tem previsão de curso próximo a Santa Catarina? Opa, olha, Agora tanto para o Bacelar, quanto para o Alceu, quanto a Fernanda, eu e o Emerson, nós gostamos da brincadeira de dar aula juntos, né? E esse tema é um tema que nós curtimos demais. Então, o objetivo é levar este curso Brasil em 2023. Então, uma pretensão nossa aí de fazermos pelo menos uma capital por mês, e se conseguirmos aí o auxílio com as pessoas para fechar turma, para termos local interessante, quem sabe até 2 capitais que sejam próximas possam ser feitas na mesma semana. Aí, em vez de fazer no final de semana, a gente pega uma semana e faz essa questão dos cursos. Bora viajar, né? Já que vem para Fortaleza, né? Aqui no Nordeste tem muitas capitais próximas, né? Recife, João Pessoa, Natal, Salvador, né? Aracaju, Maceió, olha, exatamente. São Luís, Teresina, olha aí vocês. E cá entre nós não é nada mal fazer um passeio pelo Nordeste. Vivi, é igual a banda, né? É igual a banda, fechou um show, vamos fazer a turnê, né? Exatamente isso. Rosa Araújo, vamos deixar... Doutor Ney, tem um comentário aqui de Solaine Malikovski, eu acho que é isso. Eu amo números, direito do trabalho, previdenciário e tributário. Todos precisam conhecimento em cálculos. É verdade, Solaine, muito bom. Verdade. Emerson, quero muito. E Araçá é o que tem no momento. Ok. Doutor Paulo, vamos trabalhar mais um pouquinho, vamos. Existe complementação de período indenizado? Boa pergunta. Olha só, eu acho que eu até antecipei um pouco o que eu tinha falado antes. Se você tem uma complementação, um valor de uma competência paga um valor menor do que o salário mínimo, de período decadente, as pessoas poderiam pensar que na hora de eu fazer esse pagamento, eu vou calcular o valor dessa complementação, ou das complementações, de acordo com as regras de indenização. E o que não acontece assim. O que é o período indenizado? Todo período que é decadente, ou seja, que tenha mais de 5 anos de atraso, passou de 5 anos, qualquer período que eu queira contribuir do período decadente, eu faço a contribuição na forma da indenização. Quer dizer, eu não escolho o salário mínimo da época para eu pagar e eu vou fazer uma média de contribuições, e aí é da mesma regra como era a aposentadoria antes da reforma. As regras de indenização, cálculo de indenização é feito através de uma média de contribuições de todo o período contributivo, desde julho de 94, com a exclusão das 20% dos menores salários, do jeito que era antes. Faz aquele mesmo cálculo que era feito como é a aposentadoria. Então, você vai pagar, por exemplo, vamos dar exemplo, né? Outubro de 2008, tá sem contribuir.
é um contribuinte individual que não pagou esse mês, outubro de 2008, eu tenho que pedir para o INSS fazer a minha guia de indenização, porque no site do INSS, no site não se faz esse cálculo. Eu posso até fazer no Excel, né? Aprender com a Vivi, com o Emerson, a fazer o cálculo no Excel, mas eu não emito a guia. O sistema não emite a guia. Eu posso saber quanto vai ser quanto é que o meu cliente vai pagar, né? No caso de indenização, de planejamento previdenciário, é muito bom, é muito importante você saber fazer isso, porque você pode dar a opção do seu cliente de pagar ou não aquelas contribuições que estão em atraso ou aquelas contribuições que estão menores do que o salário mínimo, para saber se vale a pena complementar ou não, se forem muitas contribuições, né? Então, eu faço o cálculo da indenização, coloco 20% em cima dessa média, excluindo os 20% dos menores salários, e eu pago a contribuição daquele mês nessa alíquota de 20%. Depois eu tenho que desindexar esse valor para saber qual é o valor do salário de contribuição que vai entrar, que aí é outro tipo de cálculo que eu vou fazer para desindexar, e eu vou saber se eu vou orientar meu cliente a fazer isso ou não. No caso da complementação, não é assim. Eu tenho lá outubro de 2008 que eu paguei R$100 de salário de contribuição, e o meu salário lá era R$300. Então, eu vou pegar R$200, multiplicar 20% e fazer a guia de complementação. Quem faz essa guia também é o INSS. Então, aqui eu, como sou diretor de processo administrativo do IBDP, eu já até propus o IBDP emitir ofício para o INSS, para, nesses casos, o segurado poder fazer a guia de complementação. Eu posso calcular a guia, fazer a guia manualmente. Se eu souber calcular os juros e a multa, eu vou fazer isso. Mas, se não der para fazer, somente o INSS que faz. E aí é que está, amigos, o problema dos servidores atualmente, a operacionalização de novo. Se eu vou pedir um benefício que eu sei que tem esse período lá indenizado para pagar, vamos dizer que faltam esse mês, e outra coisa, o pagamento de complementação, que é importante eu falar isso agora, ele não é considerado pagamento em atraso. Então, aquela complementação que eu vou fazer lá atrás, ele vai contar para contribuição e carência. Olha que interessante isso. Conta para carência. Período lá de outubro de 2008. Vamos dizer que tenha 179 contribuições. E eu quero fazer essa complementação e pagar e dar entrada no benefício. Me permite uma partezinha aqui, porque tem uma pergunta aqui justamente dessa forma, dizendo... agrupamento, ajuste, complementação, conta para carência? Olha, aí eu vou ter que pedir ajuda dos universitários também. A complementação, não. Agora, os ajustes, teríamos que debater. Eu acho que não sei. Aí eu ficaria em dúvida. Para você, por exemplo, um agrupamento, né? Eu vou pegar o excedente... eu vou pegar o excedente de um mês. Agora, veja, eu vou responder essa pergunta. Ele conta assim, sabe por quê? Porque eu não posso fazer complementação, nem excedente, nem usar o excedente, e nem fazer agrupamento para um mês que não tenha nada. Então, eu não estou fazendo eu não estou colocando os salários em uma competência que não tenha contribuição nenhuma. Ela tem que ter, no mínimo, R$1, pelo menos, que é para eu fazer os ajustes e a complementação e o excedente, né? Utilizar o valor do excedente para aquele mês, ou agrupar 2, 3 meses e jogar em outro, que tenha um valor menor do que o mínimo também. Então, eu respondo essa pergunta, que conta, sim, para carência, porque eu não estou colocando nada novo, não estou colocando um mês inteiro, não estou pagando um mês inteiro em atraso ou em complementação, entendeu? Então, assim, se eu estou complementando o período lá atrás, não conta ou não é considerado pagamento em atraso e vai contar para carência. Aí o problema é o quê? Eu vou voltar aqui a falar do robô. Se eu tenho um benefício com 170 contribuições, faltam 10, e 10 é de complementação de salário mínimo, eu preciso fazer a complementação antes... Porque se eu der entrada no benefício, o que é que pode acontecer? O benefício é indeferido.
porque o robô vai ver que tem 170 contribuições e vai indeferir. E aí fica aquela dica da gente, né? Quando for dar entrada no benefício de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuições, ou idade ou por tempo de contribuição, que marque naquelas respostas, aquelas perguntas, se você tem acerto para fazer, se você tem certidão de tempo de contribuição, fala alguma coisa ali, um sim, porque aí o robô, a gente acredita que o robô, nesse caso, não vai atuar. E também, no final do pedido de aposentadoria, você tem como fazer os ajustes ali tem uma telazinha que você vai colocar ali, vai editar um período. Então, você pode colocar ali manualmente a inclusão de um período manual ali, que também o robô, nesse caso, não vai atuar. Então, cuidado, quando precisar fazer complementação de período decadente, que vai precisar disso para conceder o benefício, a gente responder alguma pergunta daquela e também fazer a adição. Hoje, é importantíssimo, aí que eu vejo também o que a doutora Viviane falou. Segurado vai fazer isso, gente? Então, a gente hoje o segurado precisa ter essas orientações, e nem todo mundo que vai ter, né? Então, vai acontecer uma enxurrada de benefícios indeferidos exatamente por falta dessas informações. Bem, eu quero dizer que já extrapolamos o nosso horário, não é? Que é das 19 às 20 horas. Estava tão gostoso aqui, a gente extrapola. Eu sei que os apaixonados pelo direito previdenciário se estenderia aí por muito, muito mais tempo, não é verdade? Mas, infelizmente, nós temos que... Ícaro, você não se pronunciou, nós temos novidades aí. Está em suas mãos, Ícaro? Sim ou não? Olha, doutora... Olha que legal. Doutora Isabel Jordão, né? Isabel Jordão e o querida Ana Jordão. Doutor Ricardo conterrâneo. Ela é baiana, não é? Eu sou também, sou baiano. Baiano, não é? E então eles estão lançando esse aposentadoria especial do servidor. Olha a dupla Ricardo e Ana, Isabel, quero marcar com vocês também um ao vivo doutor para a gente falar desse importantíssimo tema, certo? Verifique aí a agenda de vocês que nós vamos conversar, possivelmente amanhã. Um abraço, felicidade. Eu sei que é um trabalho muito perfeito que vocês fizeram, com muita dedicação. Bom, doutora Viviane Mazotti. Ney, eu poderia falar antes que ela se pronunciasse? Claro. Tem alguma... Não temos mais perguntas, pode falar. Mais perguntas? Não, só tenho aqui pessoas que estão... Pois não, pode falar, por favor. Falando sobre o programa, sobre o Ao Vivo Doutor, né? Vera Barrientos, aula excelente, fez um comentário pertinente ao assunto. Solaine, também excelente aula. Emerson, tem mais uma observação dele aqui, duas, aliás. Para carência, depende da contribuição feita anteriormente. Se o tributo foi recolhido em dia, ainda que em valor inferior ao mínimo, a complementação ou os ajustes vão valer para todos os fins. E, no momento, é isso que temos. Aula excelente, Vera Barrientos, e, de novo, okay. São esses comentários. Inclusive, pessoal, me desculpe, mas eu deveria ter lembrado no correr do programa. Se vocês tiverem alguma sugestão para que nós possamos abordar nos próximos programas do Ao Vivo, doutor, por gentileza, registrem aí que será observado essas solicitações. Aliás, diversos programas que nós temos efetuados aqui do Ao Vivo, doutor, em decorrência das sugestões de vocês, ok? Doutora Viviane Mazotti, sinteticamente, não é? Se ficou alguma coisa que eu não falei, que você não quer deixar de falar de jeito nenhum, por favor, está com a palavra. Obrigada, querido. Acho que o que eu não quero deixar de falar é que
já deu para perceber o risco que corremos hoje, embora nós não concordemos com algumas coisas, né? Por exemplo, aquele prazo para o pagamento da complementação, no caso de óbito, etc. Mas percebam como é importante para o segurado daqui em diante saber exatamente como é que está a sua situação. Ou seja, ele precisa acompanhar, ele precisa tirar quinis uma vez a cada 11 meses, né, para a gente não dizer que seja por ano, mas para que ele nunca escape de uma verificação de como é que anda o seu quinis. Se está tudo regular, se a empresa onde ele trabalha fez os recolhimentos certinhos, se ele pode ter algum problema com falta de informações, se tem algo a complementar, né? A gente tem aí muita gente que acaba recebendo abaixo do mínimo e nem percebe que não tem essas contribuições. Então, acho que isso hoje não pode deixar de ser dito, porque embora nós possamos fazer as complementações, primeiro, nem sempre elas são necessárias, né? A gente tem que pensar nessas coisas. E de uma outra ponta pode ser essencial para garantir o direito de um dependente. Mantenham-se informados, né? E você como advogado que está aí nos assistindo, ou você como segurado, né? Isso precisa sim sempre estar em ordem. Como o Paulo já colocou, antes de dar entrada no benefício, faz o acerto, faz a complementação, analisa se precisa mesmo, né, para que a gente não fique sujeito ao robozinho. Infelizmente, temos o robô por aí. É a parte ruim dessa tentativa de tecnologia é quando ela é mal utilizada ou utilizada de forma insuficiente. Então, acho que deixo essa colocação. E o robô ainda está sendo alfabetizado, então os segurados estão pagando um alto preço. E mal alfabetizado. E hoje, fazer qualquer aposentadoria sem planejamento, e agora eu sempre digo, olha, não deixem para vir ao escritório quando você acha que já está na hora de se aposentar. Você tem que procurar a orientação de um advogado previdenciarista há 10 anos, 20, ou quando você começou a contribuir, porque quantas pessoas que contribuem uma vida errado? Já vi gente que contribuiu 31 anos de forma errada, 16 anos de forma errada, já vi isso, já vi gente que pagou 123 mil reais em dinheiro jogado fora, que não vai conseguir recuperar. Enfim, são muitas histórias. Mas, Dr. Paulo Bacelar, o que você gostaria de registrar neste final? Lembrar que, como eu sempre dava aula quando eu era servidor público, né, e eu trazia a minha experiência de dentro de agência para as minhas aulas, e hoje como advogado eu faço a mesma coisa, e eu lembro que eu falava assim, olha, pensem como servidor. Muitos advogados têm o interesse e o desejo, tinha, né, não sei se aumentou, se diminuiu isso, espero que sim, do benefício ser indeferido, porque a ideia era ir para a justiça logo. E aí o interesse na via administrativa era muito baixo, né, muito pouco. Eu conheci o IBDP levantando a mão e o pessoal pedindo para eu não falar, porque eu era ali, estava representando o INSS. Eles não viam que ali eu queria trazer a visão administrativa para a advocacia. Né? Então, tantos anos depois, olha quantas vezes a gente falou aqui de IN, né? De decreto, de IN, morando, portaria. Então, isso tem crescido muito, e até com a IN 128 foi um boom, né? Todo mundo falando de IN 128 como se fosse a primeira IN, né, Vivi? Eu acho que é a primeira com 2.000 artigos, né, doutor Paulo? E muita gente falando assim, tinha gente falando de artigos que já estava na IN 77, olha, tem agora, mas não, gente, já estava lá. Né? Então, o interesse veio para valer, né? Então, é muito bom isso, foi muito bom, porque isso vai melhorar a vida do seu cliente. Então, assim, o robô está aí, eu vou ter uma contribuição lá, eu vou dar entrada para indeferir mesmo, para entrar com recurso, que vai demorar 2 anos e eu vou ganhar de atrasado. Tem gente que ainda pensa dessa forma, imagina. Né? Então, não, a gente tem que resolver logo, o benefício ser concedido logo. Eu até pensei hoje assim,
Vamos até botar aqui um bônus aqui no valor do contrato para conceder o benefício rápido. Já que não vai ter atrasado, né? Vamos botar um valor aqui de um bônus. Então, pensa até nisso, se o advogado pensar dessa forma, né? Mas é importante que a gente dê entrada. Eu detesto o benefício indeferido. Eu dou entrada no benefício, eu protocolo, eu explico para o servidor o que tem que fazer, quais são os acertos. A gente precisa já pensar nisso, fazer tudo certinho. E até, às vezes, até com um pouquinho mais de folga, né? Por exemplo, eu fiz um cálculo no meu computador, tinha dado 180 contribuições. 180, fechado. Pedi para minha sócia fazer um cálculo com o sistema dela. Deu 179. Aí, não, pode. Por que 179? Vamos estudar para ver o que era o erro. Fui para o INSS, vou fazer a simulação aqui para ver o que é que dá. 179. Ó, tem algum erro aí. Gente, vamos contribuir aqui mais uma. Antes da entrada. Eu perdi ali uns 5 dias, porque eu paguei logo a contribuição. Esperei entrar no CNIS para ver se a contribuição entrou no CNIS. Entrou no CNIS, fiz a simulação de novo. Tá lá um simzinho lá. Pronto, eu não vou ter erro. Agora, imagina se eu vou pelo perfeccionismo, achando que eu estava certo, 180, e desse entrada em negócio indeferisse logo de cara. Olha quanto trabalho eu ia ter que ter. Revisão, ou entrar na justiça, ou até mesmo eu estar errado e ter que perder o tempo, né? Então, assim, essa questão de você verificar realmente o direito, se tem realmente o direito, se vai ter certeza que vai conceder, é claro, existem algumas regras que eu sei que o servidor não vai considerar, eu sei que o sistema não vai considerar, que é uma coisa que já está na justiça discutida, tudo bem. Mas se é uma coisa, quanto mais você melhorar o processo e ser perfeccionista no ponto de resolver tudo, é um PPP que tem um problema, espera uma retificação para juntar, porque você pode juntar agora e dizer assim, daqui a 15 dias eu junto o PPP, e o servidor pegar o processo, né? E o robô indeferir. Então, evita esses problemas. Eu prefiro que a gente possa ser perfeccionista e trabalhar nisso, e a gente possa dar entrada no benefício redondo. Agora, tem aquela questão das coisas que o advogado não pode fazer antes, que é o cálculo de um período indenizado e a complementação de período decadente, também que não tem como fazer. Complementação de dona de casa não tem como advogado fazer, eu preciso pedir para o servidor, e aí o servidor vai dizer que eu tinha que pedir antes, eu já tive casos assim, de ter que ligar para um 35 e pedir o acerto da dona de casa. O servidor pode fazer isso, né? É o servidor que deve emitir uma exigência com as guias de complementação. Não é um serviço que você tem que fazer antes. Se puder fazer antes, faça. Ajeite seu processo e dê entrada normalmente. Às vezes você perde um mês de 10, 2 meses, mas o seu benefício vai ser concedido e o seu cliente vai ficar satisfeito e vai te indicar mais clientes e assim a roda vai girar e a gente faz a coisa certa para o segurado. É esse recado que eu queria deixar aqui para vocês. Doutor Paulo, um recado muito bem dado, um recado muito pertinente, muito prático. Bom, quero agradecer a presença da doutora Viviane, do doutor Paulo Bacelar. Espero que os tenham sido bem recebidos e que se disponham a continuar colaborando com o programa Ao Vivo Doutor na sua rede Previdência. Agradecer doutor Ney, só uma observação aqui, já que vocês pediram sugestão, tem uma sugestão de Eduarda Cardoso. Aplicação dos acordos internacionais. Essas sugestões, o Ícaro registra e depois me passa, certo? Ok. Agradecer a participação de Rosa Araújo, que eu espero que ela continue aí conosco, e dizer aos senhores que nós já estamos, não é, Ícaro, nós já estamos com o próximo Ao Vivo Doutor programado, não é? Você tem condições de colocar ele aí em tela? Enquanto Ícaro toma essas providências, eu quero dizer que foi muito interessante esse bate-papo, né? Conseguimos tirar muitas dúvidas, mas o que eu tenho aqui de perguntas é um calhamaço que a gente precisaria, pelo menos, de mais 2 programas desses para que a gente pudesse
e esclarecer mais dúvidas. Então, o nosso próximo ao vivo, doutor, será no dia 9 de novembro. Dia 9 de novembro. E tá aí o nosso próximo ao vivo, doutor. Doutora Amanda Cavichinchi e doutora Vera Queiroz, tratando desse tempo especial e CTC, tanto no RGPS como no RPPS. Só tenho a dizer que estou feliz em poder ter colaborado com vocês para a construção desse excelente programa. E lembre-se que das segundas às sextas-feiras, no horário das 18 horas, vocês têm um boletim de notícias sobre previdência de 10 minutos, procurando lhe atualizar, das segundas às sextas-feiras. Canal Rede Previdência, esse é o seu lugar. Venha conosco. Uma boa noite. Tchau, Vivi. Abraço. Abraço, Rosa.